eu coloquei para funcionar o abençoar o lar, que é uma parte do método onde você, toda segunda-feira, vai fazer tarefas mínimas para poder colocar a casa em ordem. São tarefas que não são de faxina pesada, não são de organização, sabe, profunda, não, nada disso. São tarefas assim muito rápidas e fáceis para dar aquela ajeitadinha na casa, sabe? Que acumula a bagunça do final de semana e você precisa começar a semana bem. Então, é esse tipo de tarefa que eu coloquei. Só que eu não fiz somente isso. Eu consegui fazer a minha rotina da manhã, eu consegui fazer a minha rotina da tarde e eu consegui fazer bem malomé, porque a noite já estava destruída, a minha rotina da noite. Mas, de alguma forma, eu consegui cumprir aquelas tarefas mesmo que não fossem assim no lugar certo. Então vamos conversar primeiro sobre o que seria esse abençoar o lar, caso você ainda não saiba, ou caso você tenha esquecido e ainda esteja aprendendo. O abençoar o lar nada mais é do que trocar a roupa de cama, se você quiser também trocar as toalhas do banheiro e tudo mais, recolher o lixo, limpar o chão, também limpar espelhos, quadros, superfícies mais usadas. Então, é aquela mesa principal da refeição que você precisa limpar, é algum móvel que fica mais à vista e que está com um pó acumulado. É basicamente organizar os pontos de bagunça da casa. Então, esse é o abençoar o lar. Então, é muito rápido, não é uma tarefa assim, umas tarefas assim muito difíceis de serem feitas, não. E eu fiz exatamente isso na minha segunda-feira. Eu abençoei o meu lar para que eu pudesse fazer tanto o meu trabalho, as minhas tarefas de trabalho na segunda-feira, pudesse cuidar da minha família na segunda-feira, que os meus filhos ainda estavam doentes, estavam comigo aqui em casa, todo mundo doente, e eu pudesse minimamente fazer outras tarefas como refeição e outras coisas que, ó, vou te falar, essa semana foi muito difícil fazer tudo. Inclusive, eu não fiz essa semana nenhuma tarefa, nenhuma limpeza profunda, porque eu estava muito ruim mesmo. Estava com falta de apetite, não consegui me alimentar bem. Então, eu pulei essa semana. E esse vídeo aqui não é, sabe, pra gente ficar achando que é normal não descansar quando a gente está doente. Dá pra gente seguir com a nossa rotina sem ser algo pesado, sem ser algo que vai deixar a gente mais cansado. Pelo contrário, vai ser uma rotina e vão ser tarefas que vão ajudar a gente a descansar, não somente fisicamente, mas mentalmente, porque as coisas vão estar minimamente no lugar e a gente vai estar ali conseguindo ter um tempo para o nosso corpo se recuperar da nossa enfermidade. E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o canal Lar Doce e Ordem, a gente conversa sobre vários assuntos, sobre organizar a casa, sobre organizar o nosso tempo, e um dos grandes temas do canal é o método Fly Lady, que ajudou demais a minha rotina aqui dentro de casa, e eu achei por bem criar um canal para poder compartilhar tudo aquilo que eu aprendi e venho aprendendo com esse método e como isso tem transformado a minha vida. Então, se você quiser uma casa mais limpa e organizada, se inscreve no canal, veja os outros vídeos, comente aqui embaixo também um tema que você precisa, alguma coisa que você tenha dificuldade e que é necessário para você aprender. Também compartilhe esse vídeo para que outras mulheres, as suas amigas, às vezes alguém da sua família, saibam que é possível levar a rotina, que é possível manter a casa limpa e organizada mesmo nos dias ruins, mesmo naquela semana que a gente está acabado, seja porque a gente está cansado das coisas do trabalho, seja porque a gente ficou doente, como foi o meu caso, eu ainda estou doente aqui gravando vídeo, e a minha casa, eu vou te falar, tá melhor do que em muitas outras semanas. É impressionante, eu tô olhando aqui ao redor e falei assim, caramba, tá organizado aqui. A bagunça aqui não tá do jeito que costuma ficar bagunçado quando eu vou gravar vídeo. Olha que impressionante, né? Então vamos conversar um pouquinho. Uma coisa que o método Fly Lady me ensinou e que pode te ensinar também é que uma rotina, ela não funciona somente nos bons dias, nos dias perfeitos, mas ela se sustenta justamente nos piores dias. É para isso que serve uma rotina. E eu consegui viver isso nessa última semana. E na segunda-feira eu acordei destruída. Todos nós acordamos cansados, sabe? Aquela sensação mesmo de letargia. E vem uma sensação assim de mal-estar, de que a gente não vai conseguir levar o dia, sabe? De que a gente não vai ser produtivo, que a gente não vai conseguir trabalhar. Eu de manhã dedico o meu horário para trabalhar, e aí eu pensei, eu acordei tarde, eu não vou conseguir fazer nenhuma das minhas tarefas de casa. Não vou conseguir fazer o que eu propus na minha rotina. Só que com o método, na verdade, eu vi que era possível colocar tudo para funcionar. E quando eu ficava doente antigamente e eu não tinha o método nas minhas mãos, tudo ficava para lá. E se eu não tivesse feito essas tarefas da segunda-feira, eu não conseguiria ter levado bem as outras tarefas durante a semana.
assim, seria terrível. Principalmente a rotina da manhã e a rotina da noite que eu fiz também na segunda-feira. O que que seria essa rotina da manhã? Toda manhã eu me arrumo, então assim, eu estava doente, mas eu me arrumei. Eu estava doente, mas eu também dei uma ajeitadinha no banheiro. E olha, a ajeitadinha do banheiro eu nem fiz de manhã. Eu fiz na hora de dar banho nas crianças, porque na hora de eu me arrumar, a minha filha mais nova, ela estava tão enjoadinha porque ela estava doente, estava congestionada, que ela quis ficar grudada em mim. Então eu tive que me arrumar com ela no colo. E aí, na hora do banho deles, eu fui e dei uma ajeitadinha ali, limpei em cima da tampa do vaso, a pia, e tudo aquilo que a gente já faz, que é proposto no método Flyer, da gente arrumar o nosso banheiro bem rapidinho, sabe? Então, eu consegui fazer isso. Consegui lavar roupa, consegui colocar a roupa no varal, consegui dobrar a roupa. Não dobrei a roupa no horário que eu costumo fazer, porque eu costumo colocar as crianças para cochilar mais cedo, e depois, quando elas acordam, logo assim depois do almoço, eu coloco elas para cochilar e depois eu dobro a roupa. Eu fiz antes, porque como elas acordaram tarde, elas ainda não estavam com sono para cochilar. Então até isso saiu do prumo na hora da rotina, sabe? E aí eu mesmo assim me propus a ir lá e dobrar a roupa. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer nos outros dias e eu não fiz, gente. Eu não consegui dobrar a roupa no restante dos dias, eu não consegui lavar a roupa no restante dos dias, mas como eu levei o método muito bem todos os dias da semana anterior, inclusive nessa segunda-feira, né, de recomeço da semana, as tarefas não se acumularam nos restantes dos dias, sabe? Eu não olhava para o local onde eu deixo as roupas secas, né, para dobrar, não tava aquela montoura de roupa, não tava com a sujeira no banheiro, não tava com sujeira no chão, não tava a casa de cabeça para baixo, a louça não tava aquela confusão, sabe? Então, assim, deu para eu levar muito bem as coisas justamente porque eu me propus a seguir o método naquele dia para levar as coisas adiante. Então, o que eu aconselho para vocês é o seguinte: vocês acordaram mal, cansadas, perceberam que durante a semana vocês não vão conseguir levar as tarefas da melhor forma possível? Faça a sua rotina da manhã, faça a sua rotina da noite, pelo menos, e faça esse abençoar o lar, mesmo que não seja segunda-feira. Mesmo que não seja segunda-feira, recolha o lixo. Mesmo que não seja a segunda-feira, limpa o chão. Mesmo que não seja segunda-feira, arrumar a cama ali. Então, assim, inclusive arrumar a cama está na rotina da manhã. É importante que você mantenha essas tarefas mínimas para que você não tenha aquela sensação de que você está morando num lixão, porque isso só vai fazer você se sentir pior mentalmente, você vai se sentir cansada e o seu corpo vai demorar mais ainda para se recuperar, porque a nossa saúde mental faz toda a diferença para a nossa recuperação do nosso físico, entendeu? Então, assim, não é normal a gente saber conviver bem com a bagunça, aquela bagunça extrapolada. Bagunça sempre teremos na vida, mas aquela bagunça de estar tudo sujo, estar tudo de cabeça por ar, não é saudável para a gente. Então é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, levar aquelas tarefas mínimas nos dias ruins, para que a gente possa se permitir descansar nos outros dias. Então, na segunda-feira eu fiz isso, mas na terça, na quarta, na quinta, hoje é sexta que eu tô gravando esse vídeo, eu não fiz as tarefas como eu costumo fazer. Eu só levei a minha rotina da manhã e a rotina da noite, mas a minha rotina da tarde eu não fiz. Eu não fiz nenhuma limpeza profunda porque o meu corpo ele precisava descansar, porque eu tinha que cuidar de mim e dos meus pequenos que estavam doentes. Então vai ter semana que a gente não vai conseguir levar bem e tá tudo bem, não é por preguiça, não é porque a gente é incompetente, não tem nada disso. A gente tem que tirar essas vozes negativas da nossa cabeça. É porque a gente está doente mesmo e faz parte da nossa vida. Agora, não é porque a gente está doente que a gente pode se levar pela preguiça, porque às vezes a gente se aproveita que a gente está doente e a gente, não vou fazer isso não. E a gente precisa fazer, pelo menos em um dia, para deixar tudo no lugar, para que quando a gente voltar bem, não vai estar super difícil de voltar à rotina, sabe? Porque o que acontece? Se a gente deixa tudo muito, muito, muito desorganizado, muito, muito, muito sujo, para a gente voltar à rotina vai ser muito mais difícil. Então hoje é sexta-feira, eu voltei à minha rotina minimamente, né? Eu ainda estou um pouco ruim, mas eu já consegui fazer bastante coisa. E como foi muito mais fácil não ter feito nada nesses 3 dias, porque eu cuidei bem da minha casa na segunda-feira. Então é importante que você abrace essa vontade de fazer o mínimo quando as coisas não estão bem, quando a sua rotina do dia foi para os ares, está tudo bagunçado, enfim, tudo pode acontecer, não é só doença física, né?
tudo sai errado, é importante a gente fazer o mínimo. Por quê? Porque quando a gente for retornar, a gente vai retornar com muito mais fôlego, com muito mais vontade, as coisas elas vão fluir melhor. Tem um versículo da Bíblia que é Provérbios capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o preguiçoso cobiça, mas nada obtém. É muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente não confunda cansaço com preguiça, que a gente não confunda a nossa doença com preguiça. É importante que a gente não se deixe levar nos piores dias e se permita com que a nossa preguiça nos leve, sabe, para a gente ficar na cama. Mas não só isso. É importante que a gente também se permita descansar. Porque muitas vezes o nosso vício não está ali atrelado à preguiça, mas o nosso vício está ali na soberba. E a gente, mesmo cansado, quer ser produtivo e não se permite descansar. E a nossa recuperação, ela demora muito mais. Então a gente não pode, sabe, se permitir nem cair nem para o lado nem para o outro. Que a gente possa ser realmente virtuoso e estar ali no meio, fazer aquilo que a gente precisa, da maneira com que a gente precisa, da maneira com que cabe, para que as coisas continuem fluindo bem durante a nossa semana, durante a nossa vida, e que a gente também se permita descansar e se recuperar. Essa semana, por exemplo, eu não consegui cozinhar, o meu marido também não conseguiu cozinhar, então a gente teve que arranjar meios, seja comprando uma quentinha, seja fazendo uma refeição mais simples, para a gente poder conseguir se alimentar minimamente, até porque aqui, apetite, eu e as crianças, zero. Então a gente teve que arranjar meios para a gente continuar se alimentando. Então, assim, até que facilitou a gente a falta de apetite, a gente não ter a possibilidade de cozinhar. Só que, assim, a gente não pode ficar em jejum. A gente precisa continuar se alimentando para a gente se recuperar. Se cada dia da nossa vida for levada de um jeito, se a gente sempre for fazendo as coisas de improviso, ao invés da gente fazer as coisas de forma ordenada e de forma intencional, quando chegam os dias ruins, a gente não sabe o que fazer. E aí só é ladeira abaixo. Então eu quero muito que esse vídeo te inspire a entender que esse método não é uma prisão. Esse método é uma libertação. É o que vai te ajudar a você seguir em frente quando os dias estiverem ruins. Porque quando eu estava sem esse método, era só ladeira abaixo. Com o método, fez toda a diferença para minha vida. E eu desejo de coração que no dia que você estiver ruim, no dia que você estiver doente, no dia que você estiver desanimada, que você se lembre desse vídeo e que você se lembre da importância de levar minimamente a sua rotina. E aí, se você não conseguir fazer nada, você vai falar assim: não, eu vou pelo menos abençoar o lar. Eu vou pelo menos fazer essas tarefas rapidinhas, para deixar a casa minimamente arrumada, sentar aqui e descansar, para que a minha cabeça e o meu corpo se recuperem e eu possa voltar bem para cuidar de mim mesma, da minha família e de todas as minhas tarefas. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixe aqui nos comentários a sua partilha, como que você leva os seus dias ruins e se você está disposta a, de repente, abraçar esse método para facilitar a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!